Gente, continuando o nosso bate-papo, vamos falar sobre o problema ambiental, sobre o que está sendo planejado. Ele vai trazer um pouquinho mais para nós sobre o plano ambiental, que vai interligar a Floresta da Tijuca ao bairro do Engenho de Dentro, pelo menos dentro da ideia do plano diretor. Por favor. Então, para resumir um pouquinho mais, né, ali na Floresta da Tijuca, alguns bairros já fazem uma pressão, principalmente a comunidade ali que fica no Lins, né? Você também tem algumas outras comunidades, mas o Lins ele tem mais um complexo ali de atenção, né, para essa região que faz essa divisa aí com o maciço ali. Depois você tem uma pressão do outro lado da Floresta da Tijuca, né? Você tem o bairro da Taquara, você tem freguesia, né? E depois, se fizermos uma triangulação, aí você vai ter o bairro do Jardim Botânico ali do outro lado. Que seria também um desafogo também, né? Porque é bem arborizado, você conta com... E o pessoal da Zona Sul que precisa também, aí volta de novo à parte do transporte, né? Antigamente, né, existiam umas rotas aqui de bondes dentro da Floresta da Tijuca. Sim. Tá? Algumas delas, né, as últimas, eu acho que bem perto de 1967, aconteceu um deslizamento na Floresta da Tijuca, né, e tapou, né, um grande trecho de trilho. Então, a região ali do Sumaré, que se você for pela Tijuca, né, você consegue subir, ela, na verdade, era um trecho de bonde. Tá? Então, era o primeiro grande trecho que chegava ali na Praça ali do Alto, né, que é bem centralizado na Floresta da Tijuca, né, você conseguiria fazer de bonde. E era um trajeto que você também pegava do outro lado, era uma outra linha que vinha de Piedade, que era um ponto final, né, passava ali pelo Engenho de Dentro, passava pelo Meia e ia margeando até chegar ali na Tijuca, pela Uruguai, aquelas duas grandes praças dentro da Tijuca, e entrava ali pela Floresta da Tijuca. E o incrível é que esse plano, se bem sucedido, ele resolve boa parte dos problemas de trânsito da cidade. Também, tá? Então, você tem... Depois, ainda existe, tá? Esse ainda existe. Ali de Cosme Velho, é a subida do Corcovado. Sim. Né? Tanto é que foi o único modelo de bonde fechado, né? E é um bonde assim, totalmente turístico, as pessoas adoram, ao contrário do que ainda existe também de Santa Teresa, né? Que não é tão usado como o ali da região das Paineiras. Você poderia interligar ele, né, no caso, tem uma estrada aqui do Corcovado, e fazer, no caso, a ligação do Newton Santos, ali a região saindo no Cosme Velho ou no Jardim Botânico. E deixa eu te fazer uma pergunta. Não haveria um impacto ambiental tendo que retirar esses trilhos que estão soterrados? Não gerou uma biodiversidade? Na verdade, não. Tá? O que acontece é porque, na verdade, assim, né, você teria o mesmo fluxo de carro, né? Você só colocaria um sistema que não é poluente. Sim. Você disponibilizaria a população, né, desafogaria muito do trânsito, que é poluente. Sim. Na cidade. E não tem emite som nenhum, né? É só uma questão mesmo de aproveitar, porque a estrada já está, o impacto ambiental já está ali. Entendi. Né? Então, na verdade, é só você conseguir realmente elaborar e entender o quanto de fluxo realmente geraria na região. Sim. Né? Isso também pode ser estudado de uma certa forma, ao invés de você simplesmente só gerar um fluxo, você gerar um processo também de educação ambiental. Né? Você, ao invés de querer proteger e afastar a sociedade da floresta, na verdade você integra a sociedade da floresta e assim eles acabam sendo agentes de preservação ambiental da cidade. Mas aí também é muito importante se colocar em pauta
que a população vai ter que ter uma reeducação em relação a isso. Exatamente. Porque qualquer passeio que você vai até a Floresta da Tijuca, você vê detritos que são deixados, você vê esse tipo de comportamento humano, né? Que é muito comum nas praias, lagoas da cidade. Sim. E de outras também. Por isso também é justamente essa cultura, né? Você fazer esse trabalho de educação ambiental. Sim. Fora isso, né? Você tem essa saída aqui do Jardim Botânico. Essa saída do Jardim Botânico também ela interligaria diretamente o bairro de Botafogo antigamente no passado. Sim. Tá? Então você poderia sair de General Severiano, pegar um VLT, chegar no Jardim Botânico, ele vai subir a estrada do Horto, chegar no meio da Praça da Floresta da Tijuca, descer pelo Sumaré e chegar no Newton Santos. Esse seria o plano mais viável de resolução dos problemas urbanos que hoje nós temos. E assim, eu gostaria que você falasse um pouco também, a gente entrou nessa parte mais científica e estrutural, né, da cidade. Sim. Eu queria entender um pouco culturalmente dessa região, queria que você trouxesse para a gente. Não sou especialista em Rio de Janeiro, sou historiador, mas minha especialidade é Ásia. Eu pesquiso Ásia, mais especificamente Coreia Antiga. De qualquer forma, eu gostaria que você pudesse falar sobre a questão social da região. Você é conhecedor muito melhor do que eu. Gostaria que você falasse um pouco sobre a cultura esportiva da região, porque a região tem uma cultura esportiva, ela é um celeiro muito importante, e o Botafogo estaria no centro desse celeiro. É bem importante frisar isso para a torcida botafoguense que vai estar assistindo esse vídeo, e que as outras torcidas não entendam mal. O canal ele fala sobre Botafogo. É lógico que a cidade é ponto importante nesse debate, mas o que a gente quer chegar é a importância que o Botafogo terá e o papel que o Botafogo terá no desenvolvimento dessa região, trazendo o Botafogo de volta ao centro das ações e da importância dentro da cidade do Rio de Janeiro, que é algo que nós não vimos há um bom tempo, né? Então, sobre esse processo, macro processo, né, esportivo ali para a região, né, a gente sabe que o Newton Santos, né, ele fica ali bem no meio do Grande Meia, porém você tem um projeto também que é o Maracanã, né? Entre o Newton Santos e o Maracanã, o meio exato, a divisão exata da distância entre um e outro, fica localizado o bairro do Sampaio. Tá? No bairro do Sampaio já existem algumas ações, né, de criação. Foi criada ali uma praça olímpica do Sampaio. Lógico, esse instrumento público ele tem que ser reformulado, né, sofrer uma atualização, algumas obras de melhoria, né, para, no caso, fazer uma interligação entre o projeto do Newton Santos para o projeto do Maracanã. Tá? Então, a gente consegue fazer uma ponte entre esses dois macro projetos esportivos na cidade. E se você revitaliza essa região de Engenho de Dentro, você acaba com a necessidade de um terceiro estádio, um terceiro aparelho tão grande dentro da cidade do Rio de Janeiro. Também. Aí ficaria só a questão de vontade, né? Sim. Mas aí discutir isso futuramente. Sim. Mas a respeito do Newton Santos e que o bairro de Sampaio faz parte desse Grande Meia, né, existe essa preocupação de também criar essas áreas culturais verdes para a cidade. Tá? A gente está falando de uma região, né, que tem mais ou menos ali 800 mil pessoas, né, residindo. Então, o processo de qualquer mexida, você vai gerar um impacto em comum, um incômodo geral ali na região. Então, qualquer iniciativa, ela precisa realmente ser bem estudada para poder atender as necessidades locais. Até porque se envolve desapropriação em alguns momentos, indenizações. Exatamente. Né? Historicamente, todo o Rio de Janeiro, voltando à parte histórica, que história vai explicar tudo, né?
Você tem a região central do Rio de Janeiro sendo primeiramente povoada, depois você tem a região da Zona Sul, né, sendo desenvolvida pela elite, né, da cidade, e você vai ter a região norte sofrendo dois movimentos. Uma forte industrialização, então você tem muito parque industrial ali na região, né, e as pessoas, os trabalhadores, né, dessas indústrias fazendo essa parte de povoamento da região. Sim. Né? Isso é um momento, tá? Isso bem à frente, né? Mas tem uns resquícios históricos na região que não tem mais em lugar nenhum do Rio de Janeiro. Sim. E ainda estão nessa região central. Tá? Por exemplo, acho que é 1722, vamos lá. Não, para essa data fugir. Eu lembro da expulsão deles, né? Uhum. A gente tem um processo no Rio de Janeiro muito interessante de colonização, né? O rei de Portugal ele permite que os jesuítas venham para o Rio de Janeiro e faça a catequese dos índios, né? Nesse processo, tá? Foi criado alguns marcos, né? Tanto aqui no centro, na região central, quanto em alguns lugares da Zona Sul, os colégios, né, São Bento, e todos esses são criações desses 3 grandes grupos jesuítas. O próprio mosteiro aqui no centro da cidade. Exatamente, tá? E o que acontece? Nesse momento, né, com o desenvolvimento da cidade, um grupo jesuíta ele migra justamente para a região do Caxambi, né? E lá eles formam uma base. Com o desenvolvimento durante os anos da cidade do Rio de Janeiro, né, vários prédios dos jesuítas foram demolidos de uma forma geral. Então sobrou muito pouco de informação histórica e arquitetônica desse período. E o que acontece? Ali na região do Caxambi existe um que é chamado de Capão do Bispo, né? O Capão do Bispo ele traz esse momento da presença dos jesuítas na cidade, né? É uma área, né, que, como é que eu vou te explicar? Ela está desativada, não tem, ela fica entre o Norte Shopping e o Nova América, né? É uma área que algumas pessoas pedem para que seja feita uma praça, que seja feita uma revitalização. É um prédio com uma arquitetura bonita, mas em compensação sem dono, sem gestor, a comunidade local simplesmente morou e passou o cadeado e espera que o Estado faça alguma coisa, né? Existem 2 iniciativas para essa... Até porque envolve restauração. Exatamente. Envolve muita coisa para a população meter a mão e fazer, né? Exatamente. Não existe essa possibilidade. Existem 2 interessados em mexer nesse projeto, né? Um do IFAM, né? E o outro é particular. O que acontece? Esse Capão do Bispo, né, já teve algumas importâncias, né, além de ser um dos polos dos jesuítas marcando a presença na região. No período cafeeiro, né, ele já foi, no caso, tipo, não era bem uma Embrapa, tá, mas era um lugar associado à agricultura, de estudos agrônomos, né, que gerava pesquisas e mostrava ao imperador um direcionamento de cultivos. E foi desse local que saiu a ideia do projeto cafeeiro para o estado do Rio de Janeiro, que chegou até São Paulo, pegou também uma região de Minas. Sim. Então a primeira muda de café foi daqui, dessa região. Então tem
importância histórica e econômica, não só para o Rio de Janeiro, quanto para a região sudeste. Então, por isso, uma ideia de resgate é muito importante. Você Sim. tirar dessa região essa falta de investimento, trazendo para que ela possa se revitalizar e voltar a gerar renda, tanto para a sua população, quanto para o município, quanto para o estado, e assim sucessivamente. Sucessivamente. Falando de novo dos jesuítas, só para dar uma explicação dos nomes dos bairros, né? Por que a região é chamada de Engenho de Dentro, né? Ali era uma região que os próprios jesuítas fizeram os cultivos de cana-de-açúcar. Né? Então, por isso que a região do Engenho, né, vai gerar depois com... Engenho de Dentro, Engenho da Rainha... Sim, Engenho Novo, todo esse processo. Nessa região, né, um pouco mais distante ali, colado, mas um pouco mais distante, existe o bairro da Piedade, né? Piedade, com o trilho do trem, né, recebe esse nome porque o imperador, né, numa das suas viagens, resolveu descansar, pediu para parar ali na região, porque precisava descansar, enfim. E ele para numa árvore grande, frondosa, né, e nessa árvore tinha muitos gambás. Ele brinca com os gambás ali na região. Então, eles originalmente chamam a região de Parada Gambá. Né? Que depois, por isso que o morro ali próximo, né, é chamado de Gambá. Né? Então você tem esse vínculo histórico. Mas por que Piedade, né? Então surgem duas teorias, né, sobre a mais bonitinha é justamente envolvendo o imperador, né? Porque quando ele coloca o nome de Parada Piedade, uma moradora local, ela vendo que a região era bonitinha, né, arrumadinha, e não gostava do nome, porque é depreciativo, né, região dos Gambá, né, Parada Gambá, fica uma coisa feia. Ela escreve, né, então, para Estrada Real, né, e pede, poxa, não seria possível mudar o nome da estação que tem aqui, ao invés de Parada Gambá, qualquer outro nome aceitaria. Provavelmente citou por Piedade. Aí ela comenta, por Piedade, a estação é tão bonitinha, né, não poderia haver um nome melhor para substituir? E então é enviada a resposta para ela, né, dizendo que o pessoal aceitaria a mudança e que se chamaria Piedade. Sim. Por conta dessa pedido, né, dessa piedade por nós. Todo esse arcabouço histórico da região gera uma importância de resgate da mesma, e o Botafogo está no centro disso tudo. Novamente a gente volta ao Botafogo. Mais um vídeo sobre o plano diretor, como prometido, galera, tá aí para vocês poderem conhecer mais sobre o tema, conhecerem mais sobre o conteúdo, tá? Semana que vem tem mais vídeos sobre o tema. O tema ficou realmente muito grande, até porque é um tema muito relevante, tanto para o município do Rio, quanto para a torcida botafoguense, tá bom? Voltem, deixem sua inscrição, ativem o sininho para quando o vídeo estiver lá no canal, vocês lembrarem e verem o restante do vídeo, porque é sim interessante para o nosso Botafogo, tá bom? Forte abraço, um bom fim de semana a todos, se inscrevam no Visão Botafoguense e nos outros canais do Coletivo Botafogo, tá bom? Tem o Camisa 7, o Glorioso, também temos lá o Boteco do Botafoguista. Não deixem de seguir os canais do Coletivo Botafogo. Forte abraço a todos, até a próxima, fui!